Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez, agradecendo esse merecido convite do Centro Espírita Estrela Guia de Itapuã, na cidade de Salvador, Bahia. Nossos agradecimentos. É muito bom estar aqui com vocês hoje. Gratidão pelo imerecido convite. E o objetivo de nós estarmos aqui é reflexionarmos sobre um tema muito especial, que é a educação para a transição. Então, recebo o nosso fraternal abraço, o desejo de que esse trabalho no bem se perpetue ainda por muitos e muitos anos. Que Deus abençoe os bons propósitos desse santo lugar. Para começar, vamos falar um pouco sobre o Evangelho de João, no capítulo 17, versículos 21 a 22, quando Jesus assim disse: Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam. Eu lhes dei a glória que me deste para que sejam um, como nós somos um. Nesses dois versículos do Evangelho de João, a gente tem uma comunicação íntima de Jesus com Deus. E ele fala sobre nós, na figura dos apóstolos, dos seus discípulos, que a gente também pode estender para nós, aprendizes do Evangelho, espíritos imortais, novos cristãos, que estamos tentando caminhar nos mesmos passos desses nossos precursores. E o que a gente observa das palavras de Jesus é que, assim como ele e o Pai mantêm uma comunhão indissociável, muito íntima, uma ligação profunda, Jesus vem à Terra justamente para nos evangelizar, no sentido de ser esse semeador, a derramar sementes de esperança no solo dos corações humanos, para que nós pudéssemos nos preparar adequadamente ao longo do tempo, para que, com o passar do tempo, com a nossa evolução, pudéssemos também nos tornar um, como Ele e o Pai já são. E essa unidade, essa profunda identificação, nada mais significa do que o processo de evolução moral do espírito. Esse processo de educação que a gente, nesse período agora de transição planetária, tem uma oportunidade preciosa para testemunhar os ensinamentos do Cristo, tudo aquilo que ele veio nos ensinar e demonstrar a nossa fidelidade nessa mensagem, nessa filosofia moral que nós dizemos abraçar dele. Na obra Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 1, sobre a Gênese planetária, Emmanuel vai dizer que o amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. Então, no momento de gênese do planeta Terra, viu-se descer das amplidões dos espaços ilimitados uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Na obra Caminho da Luz, nós temos a notícia que o orbe terrestre foi formado através do pensamento e da ação desses artífices ou cooperadores em plano maior, como diz André Luiz em uma de suas obras, e que, digamos assim, o mestre dessa obra divina é Jesus, que as suas mãos moldaram as belezas que nós vemos hoje no orbe terrestre, e que ele dirigia essas forças cósmicas com o objetivo de formar, de ser o princípio dessa grande gênese planetária. E a vinda desses anjos, desses arcanos, desses arquitetos celestes, nos dá a visão sobre o objetivo deste planeta a que nós fomos convocados, sobretudo nessa época de transição. Nós estamos sendo chamados
a participar do processo de transição através da exemplificação do amor, o mesmo amor que foi o verbo da criação do princípio, para que hoje, nos momentos difíceis, porque ora nós temos atravessando, eles também sejam essa coroa gloriosa do exercício dessa imortalidade que se presentifica nessa existência terrena. E que assim, testemunhando exatamente nesse momento, a gente também possa se preparar e ser facultadas, né, novas oportunidades iluminativas. O mundo terreno sempre recebe viajores de outras moradas. Na obra Transição Planetária, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, nós vemos que nós recebemos nesse período difícil, de dificuldade, de provações que a gente tem atravessado, entes de outros planetas, inclusive. Alguns deles que nem precisariam mais reencarnar na Terra, justamente para que essa lembrança viva do amor divino, o clima de solidariedade, fraternidade, esperança, redenção, possa se fazer presentificado nos nossos dias, para que a gente tenha esse ânimo sob o influxo do próprio Cristo, para se manter perseverantes e com caridade. A gente deve se lembrar que também no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18, o Cristo nos disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E agora, inclusive, que o Cristo retorna com essa mensagem de esperança nunca esquecida, retorna com esse sentimento íntimo que cada um de nós guarda, com o objetivo de que possamos ser úteis nas condições que temos, nos lugares em que fomos plantados. Afinal, como diz Kardec em a obra A Gênese, no capítulo de número 18, os tempos são chegados. Então, o globo, ele progride fisicamente, materialmente. E nós, espíritos imortais, somos responsáveis por essa intelectualização da matéria, por esse avanço do ponto de vista material, que é igualmente importante. Só que não é apenas isso. A humanidade, porque nós estamos participando desse processo de educação moral e de humanização, a gente está estagiando nesse reino nominal, a humanidade também progride moralmente, pelo abrandamento dos costumes e pelo auxílio que oferece ao orbe para que este também progrida materialmente. E Kardec vai nos dizer na obra Gênese que não é somente o desenvolvimento da inteligência que é preciso aos homens, mas sobretudo a elevação do sentimento, pela destruição de tudo que pode sobreexcitar o egoísmo e o orgulho. E sinceramente, meus amigos, o que a gente vê na nossa sociedade em maiores convites, em convites maiormente feitos, propostas, né, mais visitadas e também mais oferecidas, do que de sobreexcitar o nosso orgulho e o nosso egoísmo, né? Aquelas oportunidades, aqueles convites ao isolamento, convites para que a gente cuide apenas das nossas questões, quando poderia também dispor do nosso tempo para ajudar nas questões humanitárias ou das outras pessoas que ombreiam conosco, que são nossos vizinhos, nossos amigos, a partição do nosso tempo para atividades e preocupações que nos dizem respeito e que, portanto, a gente não pode delegar a ninguém, que são de nossa inteira responsabilidade, mas a partição desse tempo também para que a gente possa ser uma influência positiva em outras vidas, vidas essas que muitas vezes, pelos laços consanguíneos, dependem da nossa orientação e dos nossos bons exemplos, como os filhos, principalmente na fase da infância. Então, essa elevação do sentimento era uma proposta que vai na contramão, por exemplo, da cultura do ódio, tão presente nas redes sociais. É muito frequente a figura dos haters, como a gente tem, né?
quando as pessoas, sejam famosas ou não, publicam algum conteúdo e esse conteúdo ou é tirado de contexto, ou é deturpado, ou aquela opinião é, entre aspas, demonizada, é criticada com muita veemência, né? Ou nem se dá uma opinião. A pessoa simplesmente tira uma foto, alguém que consome aquele conteúdo não apreciou a foto, né? E tenta fazer algum tipo de colocação infame, uma colocação que por vezes não se coloca no lugar do interlocutor, que, enfim, aponta uma crítica mordaz, não uma crítica construtiva, de uma forma pejorativa, que definitivamente não colabora para a elevação do sentimento. Pelo contrário, só reforça sentimentos menos nobres, que quase sempre são os nossos padrões que a gente vem repetindo, reencarnação após reencarnação, os quais são difíceis da gente superar, mas que precisam demandar do nosso esforço para que a gente possa passar adiante. Algo também muito presente na nossa sociedade atual, além da cultura do ódio, além do encastelamento do eu, desse isolamento, como é que eu poderia dizer, voluntário, né, e deliberado, é também o fato de nós empregarmos, grosso modo, a nossa inteligência para expedientes que não necessariamente reflitam as nossas demandas e as nossas necessidades enquanto espírito imortal, que todos nós somos. Então, é por isso que se diz que esse desenvolvimento da inteligência deve também ser passaporte para que nós possamos ter outras conquistas. Então, hoje, não são mais as entranhas do globo que se agitam, mas as da humanidade. E uma mudança, como diz Kardec, tão radical quanto a que se elabora nesses tempos, não pode se cumprir sem comoção. Há sempre uma luta inevitável entre as ideias. O embate é necessário, aliás, o embate é natural, porque ele é a consequência da diversidade dos entendimentos, dos padrões de consciência, dos desejos, das ilusões e desilusões que cada um de nós tem. Isso não é uma apologia às dissensões infrutíferas, a discutir por qualquer coisa, de qualquer modo, mas é mostrar que a humanidade é um ser coletivo e que essa educação moral é responsabilidade de todos, principalmente responsabilidade da família. E quantas vezes hoje nós também não temos transferido para outras entidades, como a escola, responsável pela instrução formal, como os eletrônicos, que têm sido esses grandes algozes da intoxicação eletrônica na infância, e a exposição de crianças com conteúdos como pornografia, como violência excessiva, que eles ainda não conseguem simbolizar, que ainda não conseguem trabalhar sem sofrimento. Então, essa educação moral, que não deve ser transferida, sendo responsabilidade da família, a gente aprende com as mínimas noções de respeito, de ouvir o outro dentro de casa. A gente começa a ensaiar com as noções de limite, o que eu permito e não posso permitir em relação a esse convívio com o outro, que o meu direito termina quando começa o do outro, que eu preciso estabelecer uma relação de tolerância, de serenidade, que eu posso dialogar em relação aos conflitos para vencê-los. A gente sabe que é na família também celeiro desses conflitos que ressurgem, que a gente tem a oportunidade de realinhar esses pontos tormentosos da nossa vida, que a gente tem a oportunidade de revisitar sentimentos esquecidos, sentimentos que nós deixamos para trás e que precisamos revolver para poder elaborar isso, dar a eles uma destinação melhor. Então, essa educação moral, que é responsabilidade da família, ela também pressupõe que todos nós estamos na condição de aprendizes, não obstante as funções diferentes que nós exerçamos. Porque pense, por exemplo, num pai, numa mãe que tem uma função, uma orientadora em relação aos seus filhos e se eximem desse trabalho, se eximem desse dever.
Eles acabam numa atitude omissa e negligente e podem deixar, se aquela criança não tiver outras pessoas de referência, desamparada. Isso pode gerar uma série de repercussões, como a insegurança, o abate daquela situação sobre a autoestima do sujeito, um complexo de rejeição, né, de intolerância a essa situação que lhe é conferida de uma forma tão insuportável. Então, essa função, a função de maternar, de paternar, a função de ser esse exemplo, esse modelo para o filho, que no filho está sendo impregnada essas primeiras impressões que vão ficar para sempre como constituição do seu aparelho psíquico. Essa função não pode ser delegada a ninguém, né. Quer dizer, até pode ser delegada, mas ela é principalmente desse sujeito, que reencarnado naquela família exerce esse papel. E a dinâmica das relações familiares, para que elas sejam funcionais, cada um precisa fazer a sua parte. E isso também faz parte da educação moral. Não obstante nós saibamos que nenhum de nós é perfeito. Então é lógico que no exercício da parentalidade, inevitavelmente, nós teremos pontos de conflito. Poderão surgir alguns traumas, algumas diferenças. E isso em si não é absolutamente grave ou irremediável. Isso pode ser tratado, se nós estivermos comprometidos também com a nossa educação moral. Porque às vezes também a gente se coloca nessa posição de professores, de tutores dos outros. Mas por vezes nos falta a humildade de perceber que naquela relação há uma troca. E assim como eu ensino ao meu filho, eu também aprendo muito com ele. E eu preciso, portanto, me tornar maleável, suscetível, permeável a essas impressões, com o objetivo justamente de que eu consiga transformar esse processo educativo num processo enobrecedor para toda a família. E assim a gente possa se envolver a uma mudança de comportamento moral e emocional dos indivíduos ali reencarnados sobre o mesmo teto. Ou seja, perceber que nesse cadinho purificador eu também preciso olhar para mim. Então eu também preciso ver os meus pontos de conflito, as minhas imperfeições morais não trabalhadas, as minhas dificuldades a vencer e me colocar de um modo humilde, de um modo receptivo, para que efetivamente eu possa refletir sobre mim mesma, possa me perceber do modo mais realista possível e me coloque à disposição com o objetivo de que aquilo possa ser trabalhado de algum modo. Então é importante a gente perceber de que esse momento de despertamento, ele é um momento ansiado por todos, e ele é o objetivo da transição planetária. Mas antes que a gente passe para esse movimento de despertamento das consciências, de autorreflexão, que já se iniciou, mas antes dele ficar massivo, Kardec nos adverte que a violência, a sensualidade, a abjeção, os escândalos, a corrupção atingiriam níveis jamais pensados, alcançando o fundo do poço, o limite do insuportável. Então, Kardec nos advertira que a situação iria piorar mais, o que exigiria o nosso equilíbrio, a nossa ação no bem e a oração fortalecedora, a prática da caridade acima de tudo. Essa situação piorar mais faz parte de um mecanismo de levar a situação a um nível insuportável a ponto da gente, enquanto humanidade, não suportar mais e mobilizar todos os nossos esforços, as nossas forças, para poder operar uma mudança. E essa mudança só pode ocorrer de dentro para fora. O Cristo também já havia nos advertido isso, quando, em Mateus capítulo 24, versículo 12, ele disse: "E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos se esfriará." Ou seja, uma coisa que a gente não pode fazer nesse processo de educação para a transição é pensar em desistir. Aquele aluno que tem as dificuldades primeiras com as lições que está estudando, se ele desiste,
ele não consegue avançar. Então, enquanto planeta, enquanto seres humanos, nesse processo de transição planetária, ajudando o planeta azul, ajudando a Terra também a progredir e progredindo também nós para isso, nós precisamos perseverar. A gente não pode se deixar abater, se deixar esmorecer pelos primeiros insucessos. Mesmo que a gente hoje ligue a TV, acesse as redes sociais e veja a violência, veja cenas gritantes de intolerância, de revolta, de indignação, de falta de resignação, veja esses paradoxos e as graves desigualdades sociais, veja ainda cenas de corrupção, de adulteração, né, das coisas santas, de busca de interesses próprios sobre os interesses da coletividade, que a gente não se desestimule, porque o nosso modelo a seguir permanece como sempre, sendo o do Cristo. Como nos diz o Espírito Emmanuel, cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Ou seja, nós precisamos estar habituados a esses expedientes, porque são justamente eles as cruzes do martírio que a gente precisa levar nessa nossa vida terrena com o objetivo de superar esses padrões que a gente vem repetindo ao longo do tempo. São as cruzes provacionais através das quais também nós testificamos a nossa fé. Nós mostramos a nossa perseverança, mostramos a confiança irrestrita que temos no alto, para que essa lâmpada não seja morta e faça brilhar a sua luz, como nos disse o Cristo, é necessário consumir esse óleo do nosso sacrifício. E esse sacrifício não é mais o fato de nós sermos queimados vivos em praça pública, como ocorreu no ano 63, 64 depois de Cristo, por exemplo, em Roma, sobre o Império de Nero, em relação aos cristãos, os cristãos primitivos. Esse sacrifício não é mais nós sermos presos, flageciados, abusados fisicamente, de uma forma muito violenta e depois lançados vivos a feras esfaimadas e termos os nossos corpos dilacerados nos cercos do martírio. Não é mais esse o testemunho, mas o testemunho não deixou de existir. Esse testemunho ocorre ainda hoje no processo de educação moral que a gente precisa empreender, na renúncia, no silêncio apaziguador, no silêncio que muitas vezes evita dissensões que destruiriam famílias ou entidades ou vínculos importantes para a nossa vida. Não apenas essa, mas ainda outras. O sacrifício de ir morrendo ao pouquinho todos os dias. Outro dia eu fazia uma live e uma pessoa fez uma pergunta muito relevante, significativa. Patrícia, dar a própria vida por amor ao Evangelho significa morrer, ou seja, literalmente dar a vida por uma causa, né, por alguma pessoa? E é muito relevante essa pergunta, porque, em geral, o pensamento que a gente tem é essa interpretação literal. Mas dar a vida nos moldes do Cristo, que deu a vida pela humanidade, não é exatamente morrer na cruz. Jesus, no ato da cruz, ele fez ali uma celebração, foi o ponto alto do seu messianato, que começou muito antes. Jesus deu a vida pelos seus amigos todas as vezes que ele sentava para dialogar sobre as verdades eternas e incentivava cada um a oferecer o seu coração como solo fértil para que germinassem as ideias evangélicas. Ele deu a própria vida quando ele dispôs-se a conviver intimamente com os discípulos, homens simples, rudes, atabalhoados como nós somos, cheios de imperfeição, se expondo a traições, a negações, a deserções, sem buscar retribuição em relação
aos seus dotes de amor. Jesus deu a vida quando deixou que a opinião pública falasse mal dele, ao conviver com meretrizes, mulheres de má vida, com publicanos, com fariseus, né, com leprosos. Ele deu a vida em todos esses momentos, quando também ele, perseguido pelos próprios fariseus hipócritas, cultivou e fez apologia à não violência. Então, dar a vida não é o momento da morte, de eu antecipar o retorno à pátria espiritual sem que isso esteja nos desígnios do Pai. Dar a vida é eu saber me sacrificar e morrer aos pouquinhos ao longo da minha existência. Porque todas as vezes que eu estou com meu filho e que ele quer fazer uma coisa que eu sei que não é bom para ele, e eu preciso dizer não, isso me mata um pouco. Isso me dói. Mas eu sei que é meu dever, que eu estou no exercício dessa maternidade difícil. Se eu não fizer, serei negligente. Posso até deixá-lo feliz naquele momento, mas não será o melhor para ele. E ele ainda não consegue perceber isso. E eu vou cair no reconhecimento dele. A nota, minha nota em relação a ele, né, que ele vai me atribuir naquele momento, vai ser a pior possível. Ele pode até ficar muito chateado comigo. Mas eu preciso dar a vida naquele momento. Porque ele ainda não consegue dar conta de si. A gente dá a vida quando houve uma injúria, uma calúnia ao nosso respeito ou a respeito de outrem e não multiplica a fofoca, não passa adiante. A gente se cala, silencia, para que a própria pessoa possa ficar imersa nos seus pensamentos e reflita sobre aquilo que ela acabou de dizer. A gente dá a vida todas as vezes que temos uma convicção sobre um assunto, e aquilo é ponto pacífico para nós. E a gente se defronta com alguém que tem uma convicção tão sincera quanto a nossa, mas no sentido completamente contrário ao sentido que a gente tentou atribuir. E aí, no momento de dar a vida, a gente escuta, tenta apaziguar, aplacar um pouco essa grande ansiedade que a gente tem de enquanto a pessoa está respondendo, a gente já está pensando na resposta, sem necessariamente, entre aspas, ausentar-se um pouco de si para entender a visão do outro. Isso é dar a vida e isso é educar. Então, nós precisamos buscar o Senhor nesses momentos, dando a vida, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Porque muitas vezes a gente oferece a nossa pior parte, a parte da intransigência, da intolerância, da irritação, da agressividade, da falta de paciência, do desprezo, da indiferença, a parte da violência, quando deveríamos ser os pacificadores. Emmanuel vai comentar uma frase de Jesus: vós sois a luz do mundo. E aí ele vai dizer: a luz não argumenta, ela só esclarece e socorre, ajuda e ilumina. A gente pode falar tanto sob o ponto de vista material, quando a gente aciona o interruptor, que a luz liga quando a lâmpada não queima, e a luz não questiona. Que me propões? Que quarto vou iluminar? Que sala? Que cômodo? Que área? O que será descortinado com a minha luz? Qual a utilidade que você vai dar da minha luz? Se a gente ligar a lâmpada do quarto e não tiver ninguém no quarto, ela vai iluminar do mesmo modo do que se o quarto estiver apinhado de gente. Ela não questiona, ela apenas faz o seu trabalho. E do mesmo modo, a luz enquanto claridade, discernimento, lucidez, ela também, ela ajuda, ilumina, socorre, esclarece. Quando nós, por exemplo, buscamos numa leitura uma forma da gente
ou se consolar, se apaziguar ou se esclarecer. Simplesmente nós estamos obtendo daquela leitura o que ela visa nos oferecer: elucidação. Então, Emmanuel fala isso na obra Fonte Viva, no capítulo 105, sois a luz, para lembrar a que nós viemos. Na obra Transição Planetária, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele vai dizer que não se entrega à luta, ao movimento, se candidata ao insulamento e à morte. Então, a gente não pode ser espectador da vida, nós precisamos ser protagonistas. Mas isso não significa que sempre vai prevalecer a minha vontade. Isso seria terrível para uma boa relação social, inclusive. Imagine no centro espírita, na casa onde eu laboro, se só a minha vontade que for feita. É o centro espírita de Patrícia Lins, então, porque só ela manda, só as ideias dela são as melhores. Será que a gente cresce assim? Não estou dizendo que é fácil. Talvez seja mais confortável ter o controle nas mãos e todo esse poder para dirigir, né? O que quer que seja. Mas a convivência nos obriga ao esforço de nos educar. E é um esforço. Na mesma obra Transição Planetária, o autor espiritual vai dizer ainda: o sofrimento ainda é, não raras vezes, a melhor psicoterapia de que a vida se utiliza para despertar os dementados pelo prazer e os aficionados da crueldade. Nós estamos passando por um momento crítico. Aquilo que a gente não aprende de boa mente, em que nós somos convidados a realizar e não realizamos, nós iremos passar pela situação. O que a gente não aprende pela intuição, pelo discernimento, por acolher o convite amoroso, a gente vai aprender pela prática compulsória. É simples, está na nossa escolha. E por vezes a dor que vem nos chegando devagarinho nos desperta, justamente para que a gente quebre, descortine essas ilusões e não se deixe demorar em cenas de crueldade que por vezes a gente nem se percebe, que a gente vai criando uma série de disfarces muito sutis para justificar tudo que a gente faz. E nós estamos atravessando agora por um momento muito crítico. Esse é o vosso momento de renovação, nos diz Filomeno de Miranda. Aproveitai-o com decisão e coragem de romper as amarras da ignorância e da perversidade que vos tem infelicitado por tão largo período. Nós estamos diante da oportunidade de vencer esses nossos inimigos internos que a gente veio projetando em todo mundo. A culpa é do governo, a culpa é do esposo, do cônjuge, a culpa é do pai, da mãe, a culpa é da situação, a culpa é do mundo que está assim. E hoje o que a gente mais vê em redes sociais são essas ideias deturpadas de que o mundo tem que ser destruído para construir um mundo novo, como se isso resolvesse os problemas. Essa lei de conservação no sentido de preservar aquilo que vem dando certo e operar a transformação ou a destruição nos pontos que não estão coadunados com a lei de amor, se assemelha à reforma que a gente faz na nossa casa. Para fazer uma reforma na nossa casa, pense, por exemplo, quero reformar meu quarto. Eu não vou derrubar a casa inteira. Se eu vou reformar apenas o quarto, os outros cômodos estão bons, estão funcionando bem, estão com uma arrumação adequada, que me é aprazível, mas o meu quarto é passível de reforma. Então eu isolo o quarto e começo a fazer as modificações que eu desejo. Lixo as paredes, pinto as paredes, troco os móveis, instalo novas janelas, troco as cortinas, as modificações que eu quiser empreender. É assim que nós precisamos trabalhar enquanto humanidade.
A humanidade ela não está falida. Há muitos pontos luminosos na humanidade que são dignos de serem lembrados e que vez ou outra nós citamos em nossas palestras. Os grandes paladinos do bem, os grandes humanitários, os gênios da humanidade, todos que colaboraram com o seu trabalho, com o seu sacrifício, para mostrar uma exemplificação das leis divinas. A participação dos cristãos primitivos, que a gente recorre à lembrança deles com muita frequência, para pensar sobre o nosso procedimento nos tempos de hoje. Então a gente precisa aproveitar tudo isso para se desfazer desses agentes escravocratas, como vai dizer Joana de Ângeles, que tem nos agrilhoado, para que a gente saia dessa psicosfera perversa e possa buscar definitivamente a luz. Então é importante também que a gente aproveite a vinda desses missionários que nesse momento de transição ombreiam conosco, para que nós sejamos inspirados à prática da caridade e da fraternidade. Na mesma obra Transição Planetária, o benfeitor espiritual também vai dizer: os espíritos do Senhor elucidaram que ocorrências trágicas assolariam o planeta, trabalhando-lhe as estruturas físicas, morais e espirituais. E qual a nossa parte mediante essas ocorrências trágicas que nós estamos testemunhando? Que o Cristo havia advertido no capítulo 24 de Mateus: guerras e rumores de guerras, fome, desolação, pais contra filhos, filhos contra pais, epidemias, não tem o termo epidemias, mas tem o termo pestes, doenças. Nós temos mantido o pensamento elevado e o propósito da nossa iluminação interior? O que é isso na prática? Não viver de modo automático. Reflexionar sobre as minhas ações, fazendo aquilo que Santo Agostinho nos advertia na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Analisa detidamente, no fim de cada dia, os pontos mais marcantes desse seu dia, para observar o que você quer repetir no dia seguinte e para reavaliar aquilo que você não deseja repetir, porque é algo que você quer vencer. E que seja renovado esse propósito de ser no dia seguinte melhor do que na véspera, sem culpa, sem paralisar-se no sofrimento, apenas seguindo adiante, observando-se nas dinâmicas relacionais enquanto ser humano, enquanto ser social, enquanto ser ente familiar de outras pessoas. Quem não se irmanar nesses propósitos superiores da educação para a transição, que visa tornar-se alguém útil para o processo de transição planetária, ser um agente construtor do amor e do bem, ser um pacificador, fatalmente será atraído para outra psicosfera mais atinente aos hábitos mentais, que vitaliza como a separação temporária e compulsória dos seus afetos, coisa que nenhum de nós deseja, mas é da lei de afinidade. Então, por enquanto, nós estamos tendo a oportunidade de escolher. Então, meus amigos, vamos pensar no tempo que a gente passa em frente à televisão, criticando aquilo que a gente vê passar. Vamos pensar nas horas perdidas que muitas vezes a gente usa para se fixar na vida dos outros, muitas vezes cultivando inveja, que é um sentimento menos nobre, comum ao ser humano, mesmo espíritas, e que diz respeito a um resquício do orgulho e do egoísmo, em que eu padeço de infelicidade ao testemunhar a felicidade do outro. Embora seja um sentimento comum, frequente, isso não significa que ele não tenha remédio e que a gente não tenha nada a fazer com ele, que a gente tenha que reprimir isso. Não, inveja eu não, negação. Inveja eu sim. Não precisa postar no Facebook, eu tenho inveja.
reflete. Eu senti inveja quando conversei com minha amiga e ela me contou sobre ter trocado o carro. E eu já tentei projetar mentalmente uma série de especulações ardilosas para tentar dizer que aquele dinheiro não veio de uma fonte lícita, que ela não tinha o direito de trocar o carro por inveja, porque eu não consegui trocar o meu, só citando um exemplo. E aí isso se dá no campo material, né, dos bens materiais mesmo, no campo afetivo e em outros diversos. Então que eu me policie. Por quê? Eu padeço, eu sofro com a felicidade dessa pessoa. Em relação a quem eu tenho bons sentimentos também. Eu gosto, eu amo. É uma pessoa que eu quero bem. Por conta de um desvirtuamento, de um deslocamento. Quando eu deveria estar pautada sobre a minha vida, os meus interesses, o que eu posso fazer, eu desloco para a visão do outro e acabo desperdiçando as minhas potencialidades, direcionando para esse fim menos nobre. Mas assim como eu fiz esse deslocamento, que resultou na inveja e no sofrimento, eu posso fazer um outro deslocamento, autocentrando-me e percebendo o que hoje eu poderia fazer que iria me causar felicidade, que iria me proporcionar escalar, nem que seja um caminho muito árduo, mas rumo a um patamar que eu desejo alcançar. O que eu posso fazer por mim hoje para me amar, me aceitar, me perceber, que eu estou deixando de fazer e que tem resultado nisso. Então, se envolver nesses projetos, nesses ideais, ideais santificados, dignificadores, nos faz permanecer no tempo chamado hoje, no lugar onde a gente deve estar, de posse dos recursos que a gente tem para fazer o que é possível pela nossa vida e pela vida das outras pessoas, enquanto a gente ainda não tem condições melhores ainda. Não esqueçamos que o contínuo intercâmbio espiritual continua havendo entre as duas esferas da vida, que ao mesmo tempo que a gente tem recebido os missionários, a psicosfera da Terra, em sua grande maioria, tem sido perturbadora, desalentadora, melancólica, depressiva, e que, portanto, isso implica que a gente precisa cultivar cada vez mais, com mais veemência, com mais persistência, esses valores éticos pautados no bem, com honradez, mantendo um comportamento equilibrado. Então é importante a gente reflexionar sobre esses temas, porque como nos diz Manuel Filomeno de Miranda na obra Transição Planetária, a semelhança dos tempos estoicos do cristianismo primitivo torna-se impositivo de urgência a volta a Jesus, desataviado e simples, a pulcritude dos seus ensinos e a sua vivência natural. Cultivar hábitos simples, como o do Evangelho no lar, convertendo o nosso domicílio, e mesmo que não seja uma prática comungada com outros entes familiares, que seja isolado, individual, no nosso quarto, mas que a gente converta uma parte da nossa casa, que seja num marchote luminoso, que se transforme num celeiro de bênçãos para todos. Como a gente tem visto, a humanização das ciências, da própria medicina, que hoje já dedica estudos, por exemplo, a ver os efeitos da saúde sobre a espiritualidade. O quanto a espiritualidade, a religiosidade tem ajudado no enfrentamento de certas doenças, na recuperação de pessoas, na perspectiva de êxito e de melhora em quadros que antes eram desolados. Exercer as nossas atividades profissionais com dignidade e honradez,
É assim que a gente vive o Evangelho, no lugar onde a gente está. Porque a importância não é exatamente a crença que a gente esposa, mas a conduta que a gente vivencia, como diz Manuel Filomeno de Miranda. Então, que a gente possa aproveitar esses momentos, meus amigos, justamente com a finalidade de que essa educação moral venha a efeito. Joana de Ângeles Espírito tem uma mensagem intitulada A Grande Transição, publicada na revista Presença Espírita de setembro e outubro de 2006, em que ela vai dizer: não serão apenas os cataclismos físicos que sacudirão o planeta, como resultado da lei de destruição, mas também aqueles de natureza moral, social e humana, que assinalarão os dias tormentosos que já se vivem. Ou seja, a Mãe Terra revolve seu seio, mas do seio dos homens também. Essas terras têm sido removidas, o vulcão das paixões humanas, as ondas de depressão, pânico, suicídio, ansiedade, os terremotos de violência e loucura, as epidemias que graçam, desastres também por imprudência humana, em que a gente é confrontado com essa ideia de suscitar a fraternidade, de relembrar também da transitoriedade da nossa vida material, com o objetivo de que a gente pense que o nosso tempo aqui na Terra é curto e a gente não sabe quando retornará à pátria espiritual. A nossa vida não se resume a essa existência. As reencarnações são solidárias. E nós sempre, como diz Emmanuel, encontraremos o que merecemos, porque merecemos aquilo que buscamos. No capítulo 13 de Marcos, versículos 9 a 10, o evangelista vai dizer: ficai de sobreaviso, entregar-vos-ão aos sinédrios e às sinagogas, e sereis açoitados. É necessário primeiro que o evangelho seja proclamado a todas as nações. Então, nesse sermão escatológico, Jesus faz uma apologia à necessidade de evangelização das criaturas, pois os tempos já são chegados, de difundir esses preceitos de caridade, mansuetude, pacificidade, não violência, humildade, porque é pelas obras e não pelo credo que se reconhece o verdadeiro cristão. E a justiça e a misericórdia divina permanecem sempre atuantes para nos auxiliar se nós quisermos operar essa transformação das nossas paixões, a nossa reforma moral, a elevação dos nossos pensamentos, exercitando a confiança irrestrita em Deus, provando a nossa fé, primeiro no pouco, para depois no muito, fazendo o bem e a caridade, indistintos, porque nós somos sempre a soma de muitos. Essa assistência invisível continua sempre vigilante, aguardando o nosso momento de despertar. Nós também precisamos estar permeáveis a essas insinuações. E aí, meus amigos, já caminhando para o final, impregnados por esses votos, apelos evangelizantes, impregnados pelo amor do Cristo, que nós possamos louvar ao Senhor, nos recordando de uma das páginas mais belas que nos lembram de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado,
compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ave Cristo. Meus amigos, agradeço penhoradamente por essa oportunidade. Espero de coração que tenha sido essa mensagem de alguma sorte útil. Mais uma vez, o meu abraço carinhoso a todos os amigos desse centro espírita tão estimado. Que Deus nos abençoe e nos ilumine sempre. Que assim seja.